Vamos nessa, mais um Pergunte ao Netão, episódio 3. E essa daqui vai ser uma continuação, né, do episódio 2. Vou trazer mais perguntas sobre ressonância harmônica que eu recebo com frequência. Porque tem bastante, né? Tem bastante. Então vamos lá, ressonância harmônica, ferramenta espiritual do professor Hélio Couto. Só para deixar bem claro, eu não sou da equipe oficial do professor Hélio Couto. O que eu respondo sobre ressonância harmônica é pela minha prática mesmo de ser ressonante há 4 anos e há mais de 15 anos treinando, desenvolvendo pessoas, estudando seu comportamento humano, estudando sobre arquétipos, né, e trabalhando, né, nesse ramo, né? Então vem com toda essa bagagem e mais, né, de eu ser ressonante por 4 anos e sentir na pele os efeitos aí da ressonância harmônica. Então vamos lá, primeira pergunta: para que pagar a RH? Para RH é deviação de ressonância harmônica. Olha, é o seguinte, eu costumo trazer o exemplo e fica bem claro isso, né? Essa pergunta, vou explicar um pouquinho mais, vou aumentar a explicação. Essa pergunta vem normalmente porque as pessoas começam a entender sobre ressonância e falam: para que eu vou pagar RH? Né? Porque se só de ler o livro, só de ver as palestras do professor, eu consigo acessar o inconsciente coletivo, ou se consigo acessar o vácuo quântico e eu mesmo ter essas informações. É verdade. É verdade, Jung já dizia isso, não é só o professor Hélio Couto em si, né? Então, para que eu vou utilizar uma ferramenta, sendo que eu consigo por conta própria? E aí é que está as considerações importantes, né? Deixa eu pegar aqui. O que é a tesoura? A tesoura é uma ferramenta que você utiliza para cortar papel. Você pode cortar o papel com a mão e vai ficar um regaço. Poderia ter trazido um papel, né? Você pode cortar o papel com a mão. E vai ser difícil também. Esse daqui, por exemplo, não corta. Ou eu posso pegar a tesoura e cortar. Ferramenta. Cortei. Então, pagar RH é pagar uma ferramenta de evolução espiritual. Você pode sozinho e conseguir cortar ou não cortar e ficar... né? Outro exemplo que eu gosto de trazer também, para que pagar RH? Porque é o seguinte... Você já viu algum atleta olímpico, ou uma equipe olímpica, ou uma equipe campeã mundial, chegando em primeiro lugar lá no pódio, sem todo um background, toda uma equipe preparada lá no suporte, seja uma equipe de médico, nutricionista, de técnicos, enfim, né? Toda uma equipe por trás, né, de quem está lá no primeiro lugar? Você já viu? Eu também nunca vi. Nunca vi ninguém dar conta de competir, né, com atletas olímpicos sem uma preparação com uma equipe. E não é só uma equipe multidisciplinar e tudo mais. Pegando aqui esse exemplo, as equipes são as ferramentas dos atletas para eles entrarem em campo, para eles competirem, para eles entrarem no tatame. Tá? Então, e outra, uma terceira explicação por que você tem que pagar, porque é um trabalho. O professor ele determina horas, não só nessa dimensão como na outra dimensão. É um trabalho que ele está dedicando horas e horas. Ele também precisa se alimentar, tá? Apesar de eu acredito que ele tem até conhecimentos de se alimentar igual nos budismos, né? Com a luz solar ali, eu acho que ele diz que ele se alimenta. Ele precisa comer, ele precisa pagar as contas, ele está no planeta Terra, né? Então a gente precisa pagar. É um investimento na sua evolução espiritual que você está fazendo. Certo? Se você não pode pagar, você faz o cadastro pelo ICA e você pode entrar na lista de receber a sua primeira, segunda onda, enfim, para receber as ondas de informações da ressonância harmônica de forma gratuita. Mas se você tem condição, 290, né, nesse momento que eu gravo, R$290, por 3 meses a renovação da onda, mas tem que pagar, o investimento que você está fazendo numa ferramenta de evolução espiritual. Para usar o computador, para usar o seu celular, não tem que pagar? Você não tem que pagar a sua internet? Você não tem que pagar o Windows do seu computador? Então, é uma coisa meio... Né? Então, para quem investir? Para ter uma equipe te amparando, como, na minha opinião, a melhor ferramenta espiritual que existe. Né? Então, meu exemplo da tesoura. Ficou claro, né? Vou para a segunda pergunta. Jorge é meu mentor espiritual, não vejo ele, eu ouço ele, né? Mas eu ouço de outras formas, não é igual eu conversando aqui com você, mas só para não ficar sozinho. Jorge, não querem pagar RH, cara. Não, isso aqui não é bem uma pergunta. Eu tô desesperado e pedi RH, sem ler o livro Mentes Informadas, ou ver o caminho das palestras. Jorgeão, olha, te contar uma parada, viu? Mas como tem gente preguiçosa.
O que acontece? Quando eu recebo esse tipo de questionamento, quando eu recebo esse tipo de pergunta, dá um desespero. Porque assim, se a pessoa tá, só para você entender, né, para você solicitar a ressonância harmônica, está no site oficial do professor Hélio Couto, né, que é obrigatório, né, para você pedir a ressonância harmônica. Não é esse termo que ele usa, mas é a mesma coisa, é obrigatório. Você assistir o Caminho das Palestras, que é um curso, o Caminho das Palestras 3, e ler o livro Mentes Informadas. Você tem que seguir esses 3 procedimentos. E a pessoa vai lá e pede a ressonância harmônica sem fazer a parte dela. Quando a pessoa está com depressão e ao ponto de se pensar em acabar com a dor, em pensar em se matar, eu entendo, né, que ela não vai conseguir ler. E ela precisa mesmo pedir ressonância harmônica sem ler, ou ver umas 2, 3 palestras. É obrigatório, tá lá. Mas eu entendo, pelo menos eu entendo, tá? Quem faz isso. Mas se não é o caso, não tem desculpa, gente. Se você está desesperado, você tinha que pegar esse teu desespero e estudar, e não pedir a ressonância. Você tinha que ir lá e assistir o Caminho das Palestras. Você tinha que ir lá e ler o livro. Você está desesperado? Para a madrugada estudando. Vá no final de semana estudando. E não sai pedindo uma ferramenta que você não vai entender nada dos efeitos do seu organismo. Dá resultado? Pode ser até que dê, porque é uma onda de bênçãos que está chegando em você, é uma onda de energia positiva e tudo mais. Né? Vai vir, lógico, o professor, diferente do seu pedido, ele vai manipular essa energia para chegar da melhor forma, mas as chances de dar errada, e na verdade não é que vão dar errado em si, né? Mas as chances de você não entender a catarse, a chance de você não entender porque que as coisas estão se movimentando e você continuar na porra da sua zona de conforto. É nesse ponto que eu queria chegar. Você está na sua zona de conforto. O que vai adiantar a onda chegar se você não sai da zona de conforto nem para estudar? Quiçá para agir. Quiçá para agir, entrar em ação para fazer acontecer quando a onda chegar. Então, meu amigo, minha amiga, para de ser preguiçoso, está desesperado? Estuda. Faz o combinado. A ressonância harmônica é aquilo que eu falo, inclusive quando vão me contratar, é 50-50, 50% eu, 50% você. Você tem que fazer a porra da sua parte. Como é que você vai contratar um serviço sendo que você nem fez a porra da sua parte? Tá lá, para contratar esse serviço você tem que fazer isso, isso e isso. Você não fez. Depois não adianta reclamar. É que não vai funcionar, não vai dar certo e vai reclamar. Mas não, é só realmente que não está fazendo a sua parte, tem preguiça. Ai, tô desesperado, ai. Ué, tá desesperado, senta a bunda na cadeira, estuda pra caralho. Você tem que estudar o dobro se você tá desesperado. Pega todo esse desespero e estuda. É isso que vai mudar a sua vida. Ao estudar, você já acessa bastante informações, já recebe bastante vibrações boas. Inclusive, não só comigo, há vários relatos de pessoas que estudavam e já estão achando respostas, já estão evoluindo, já estão saindo daquele momento de desespero. E que iam pedir gratuitamente e que pagaram a ressonância, tá? Então, não tem desculpa, a não ser se você estiver em depressão, no estágio de querendo se matar, porque até depressão dá para estudar, tá? A não ser se for um caso bem complicado, mesmo que já está numa situação que sem energia para levantar da cama, sem energia para se alimentar, pensando em acabar com essa dor de se matar, e sim, aí não vai dar para estudar, pede a ressonância, recebe a pancada de energia boa, pelo menos para se movimentar, e começa a estudar e faz o bagulho acontecer. Neto, se eu me arrepender do que eu pedi, cancela o pedido? Jorge, essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa. Recebi ela pública no YouTube, né? E eu até queria fazer uma brincadeira aqui e tal, mas que realmente a pergunta é boa. Porque o que acontece? Tem 2 caminhos para eu te responder. Primeiro, um caminho que você se arrependeu de coração. Que você realmente se arrependeu. E aí, o exemplo que eu quero te trazer é o seguinte. Pensa no seu casamento. Pensa que você vai casar. Para você casar, você vai contratar um monte de serviços, certo? Igreja, você vai casar na igreja. E na igreja você vai contratar o buffet, você vai contratar alimentação, você vai contratar cerveja, você vai contratar quem vai enviar os cartões, você, enfim, vai enviar esses cartões para os seus convidados. Cara, você vai contratar flores, vai contratar uma caralhada de serviço, né? Supondo que 3 dias antes do seu casamento, você cancele o casamento, não vai mais casar, você se arrependeu, não vai mais casar.
você vai ter que pagar uma taxa para todos os serviços que você contratou. Por quê? Porque eles já estavam, né, além de bloquearem a agenda para estar prestando serviço para você, né, eles já vão ter executado boa parte do serviço. Faz sentido? O pessoal das flores, a igreja não foi alugada, não foi reservado para um monte de pessoas, o salão não foi reservado para um monte de pessoas, muito provavelmente pode ser que já esteja até decorado o salão, a cerveja já estava toda separada para você, o buffet já tinha comprado os salgados e tudo mais para fritar e fazer a comida, enfim, você vai pagar uma taxa alta para cancelar seu casamento. E não é só a taxa alta, você vai gerar um retrabalho para um monte de pessoas. E além, se você tivesse parentes perto, né, esses parentes também iam ter, né, muito provavelmente gastado com hotel, né, ali às vezes, né, já alugado um carro de repente para viajar. Então, olha o trabalho que você deu por cancelar esse casamento. A mesma coisa vai acontecer com a ressonância harmônica. Porque quando você pede as ondas e o professor te envia, as coisas começam já a se mexer. Tá entendendo? Então eu não sei exatamente o que você pediu, mas se você cancela no meio do caminho, vai ter uma taxa. Não é uma taxa que você tem que pagar pro Edson, é uma metáfora. Mas vai rolar uma taxa. Você vai gerar um retrabalho para as pessoas, ou seja, as coisas se movimentaram. Se você travou no meio do caminho, pega a metáfora do casamento e aplica ao seu caso prático, porque vai acontecer. As coisas mexeram, as coisas começaram a andar, as pessoas estão trabalhando, a onda está chegando, as informações e tudo mais. Né? Então pega a metáfora do casamento e traz para a sua vida que você vai entender o que está acontecendo, muito provavelmente, se foi um arrependimento de coração. Agora, se não foi um arrependimento de coração, como assim, Neto? Foi um arrependimento por medo. Né? Se foi um arrependimento por medo, as coisas complicam. Porque a ressonância harmônica é uma onda de amor, ela potencializa tudo que está dentro de você. Certo? É por isso que você tem que fazer o treinamento completo antes. Né? Você tem que fazer o caminho das palestras 1, 3, ler o livro Mentes Informadas. E tudo que você vibra, você atrai. Não é por causa da ressonância harmônica, não. Não é o professor Hélio Couto que inventou isso, não. É uma lei que existe aqui no universo, o todo, né? Energia e tal. Então, o que você vibra, você atrai. Mais ou menos assim. Se você sai na rua com medo de te furtarem o celular, é batata, vão furtar o teu celular. Porque você está vibrando medo, é uma parada física, né, que você vai atrair. Ou vai passar por situações que vão furtar seu celular, você vai se meter em apuros de uma determinada forma, por autossugestão, por autossabotagem, enfim. Mas você atrai essa parada. Né? Então, quando você está com medo de sair na rua, que vão furtar o celular, não leva o celular, ou não sai para a rua. Porque as chances são grandes de acontecer, porque você vai atrair situações que vão levar a esse tipo de coisa que você está emanando. Então, se por conta própria, como nós estamos comendo, nós atraímos aquilo, quando a onda da ressonância vier por medo, se você quiser cancelar, as chances são que você atrai o que você tem medo. Ou seja, é um conflito de informação, né? Eu não quero... Pô, poderia ter trazido um exemplo prático, né? Mas tá bom, eu queria pegar o seu caso específico, eu vou tentar dar um exemplo. Eu pedi uma tesoura. No meio do caminho, não quero tesoura, porque tesoura dentro de casa, eu tenho um menino pequeno, ai meu Deus. A tesoura tá vindo, aí você ficou com medo por causa do seu filho pequeno. Na verdade, a informação que você está mandando para o universo, você não manda por fala ou por texto, você manda por meio de energia, por meio de cogitação, vibração, é energia. Né? Então, ao você sentir medo e a tesoura, na verdade, você não está cancelando. Então, o cancelamento tem que ser com firmeza e não com medo. Porque senão são informações que vão conflitar. Não quero mais. Tô com medo da tesoura aqui em casa. Ixi, essa tesoura vai chegar. Ou seu filho vai achar uma outra tesoura dentro de casa e vai se machucar. Porque você está chamando essa parada. Você está vibrando medo. E tudo que você vibra na base do medo, você atrai também. Tudo atrai. Isso, né? A lei da atração não deixa de ser. Não deixa de ser lei da atração. E não é uma paradinha. Por quê? Porque a lei da atração explica a física, né? Explica as leis, vamos dizer assim, de uma certa forma, as leis do universo. Então, é paradoxal você pedir um cancelamento vibrando medo. É paradoxo. Quando você cancela alguma coisa na base do medo, você atrai. Você tem que cancelar convicto. E lembrando, a tesoura está no meio do caminho. Tem as coisas acontecendo aqui. Vai ter uma taxa, vai ter alguns custos, vai ter um retrabalho.
beleza? Deixa aqui seu comentário se você gostou, curte, compartilha. Se você tá assistindo pelo YouTube, segue aqui, ativa o sininho, cara. Se você tá no Instagram, começa a me seguir, marca alguém aqui na publicação, beleza? Pra cima, com garra.